Graça e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Vamos para a Bíblia, Lucas, Evangelho segundo nos escreveu o doutor Lucas, o capítulo 1 e o versículo de número 80. Diz assim a palavra do bom mestre: E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de se mostrar a Israel. Eu gosto de uma versão que fala assim: e o menino crescia e se fortalecia nos desertos. Irmãos, falar de João Batista é algo impressionante, porque João Batista é uma promessa que Deus trouxe à tona. João Batista é uma revelação 720 anos antes do seu nascimento. João Batista é aquele que o profeta já falava a seu respeito. A voz do que clama no deserto: endireitai os caminhos do Senhor. João Batista é uma promessa que se cumpre em meio a um silêncio de 400 anos. De Malaquias até Mateus, quando você pega a sua Bíblia, tem, acho que 2 ou 3 folhas. As Bíblias mais antigas, elas tinham aí um espaço de 3 folhas em branco. Hoje em dia, com essas novas Bíblias, as Bíblias atuais, tem uma página em branco somente, que representa o período interbíblico de 400 anos, onde Deus se cala. Isso aqui ia levar muito tempo para poder tocar nesse assunto. Porém, Deus rompe o silêncio de 400 anos. Interessante que de Malaquias, o próximo livro que vem após é Mateus. Porém, o silêncio de Deus é rompido em Lucas 1. Quando Deus, na verdade, o anjo do Senhor se apresenta a Zacarias no momento em que ele vai oferecer incenso. E eu acho interessante demais a Bíblia dizer que lhe caiu em sorte oferecer incenso naquele dia, e ele era da turma de Abias, e caiu sobre ele, sobre a responsabilidade dele de oferecer incenso. Quando Zacarias ele adentra para oferecer oração e incenso, o anjo lhe aparece falando: olha, Zacarias, Deus ouviu a sua oração e a sua esposa vai lhe dar um filho. E ele fica incrédulo por um momento, falando: mas como pode isso? Porque eu já sou velho e a minha mulher já é avançada em idade, sabe? Você sabe a história, ele fica mudo até que se completasse aquele ciclo gestacional de Lisbeth ou Isabel, até que João viesse a nascer. E interessante que quando João nasce, pouco tempo depois, Jesus também nasce. E se você for olhar na história, se você ir pela Bíblia, Herodes ele se levanta contra o projeto de Deus, porque ele fica sabendo que um rei nasce. Então ele se levanta para matar Jesus ainda na sua tenridade, ainda na sua meninice, no tempo de criança. Então Jesus com José e Maria vão para o Egito, e Zacarias tem o cuidado de ir para um lugar ermo, para um lugar deserto, e ele vai para o deserto. E há quem diga que João eles foram morar no deserto juntamente com um povo daquele tempo, porque naquele tempo, nos tempos de Jesus, haviam 3 facções, a gente pode chamar assim, não que sejam facções criminosas, mas um povo dentro do judaísmo, haviam 3 seitas: os fariseus, os saduceus e os essênios. Então, há quem diga que João, ou melhor dizendo, Zacarias, ele vai para essa tribo dos essênios, porque os essênios se importavam com a purificação, com a santificação e por daí em diante. Agora, a Bíblia vai dizer que João, ele crescia e se fortalecia em espírito no deserto. E aí onde eu faço essa pergunta para você, porque em grego a palavra deserto significa erima ou erime,
que quer dizer lugar ermo. E se você for no dicionário da língua portuguesa, ermo é um lugar desolado, sem habitação. E me fugiu da memória agora a palavra em hebraico que quer dizer lugar onde não... o significado assim, mais simples e específico é um lugar onde não tem crescimento, um lugar onde não nasce nada. Agora me fala, como crescer e se fortalecer no deserto? E olha quem foi João. Olha o seu ministério, mesmo que foi de pouco tempo, e ele se preparou uma vida inteira aí para poder fazer um ministério lindo, um ministério diferenciado, porque João, ele chega e ele traz algo diferente. Ninguém batizava até então, ninguém tinha aquela pregação de confronto, e João vem pregando confronto e vem trazendo o batismo, algo novo. É tão lindo e tão extraordinário que com esse ato de João, que com esse algo novo que ele traz, aqueles homens, os homens daquela época, eles ficam tão perplexos que eles chegam a ser interpelados por Jesus. Quando vieram interpelar Jesus, se Jesus... com qual autoridade Jesus fazia aquelas coisas. E Jesus vai e faz uma pergunta para eles que eles não sabem responder. Diz para mim então, o batismo de João é do céu ou é dos homens? E aqueles homens não conseguem ter ali um raciocínio rápido para poder entregar a Jesus uma resposta. Mas isso tudo se deu por quê? Porque ele crescia e se fortalecia. Aí algumas pessoas vão dizer, não, ele cresceu no sentido de ele foi se tornando homem no deserto. Ele foi crescendo em espírito no deserto. Então, olha para você ver, e isso é tão sério que quando Deus permite você passar pelo deserto, não é para sua morte. É Deus que querendo que você olhe para a sua vida com olhos da fé, dizendo assim, olha, Deus me chamou para algo e Deus vai concluir essa obra, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. E a gente quer fugir dos desertos. Eu sou apaixonado com um texto lá de Deuteronômio, capítulo 8, que fala assim, vai demorar aqui eu procurar e achar, mas Deus leva o povo para o deserto, ele permite uma segunda geração. Eu já até fiz um devocional a respeito disso, falando sobre isso, falando que Deus permitiu passar no deserto, para ver se eles iam guardar os mandamentos, se eles iam se desviar daquilo que Deus os comissionou a fazer. E João está crescendo e se fortalecendo no deserto. Então, crente, quando vier o deserto para a sua vida, fique tranquilo. É Deus querendo te dar maturidade. É Deus querendo te dar estrutura para aquilo que Ele tem na sua vida. Deus não quer usar pessoas de mimimi. Deus, ele na produção do vaso, antes de um vaso se tornar um vaso, tem o processo da separação do barro. Depois disso tem o processo onde o barro ele é apertado para que o oleiro ele consiga sentir se tem algumas pedrinhas do barro, e ele tem que tirar essas pedrinhas do barro, porque uma vez o barro escolhido, uma vez o barro ele é passado por essa, como posso dizer, por esse momento onde ele vai tirar um momento de análise do barro, por tirar todas as impurezas do barro. Então vai ter um momento onde o vaso o barro vai ficar em descanso, vai ficar de molho, até que comece todo o processo do barro, ou melhor, do vaso. Então, se Deus te permitiu entrar no processo, irmão, aguenta firme. Deserto é para o seu crescimento. É no deserto que você vai ter as suas maiores experiências. Olha aqui, é tão lindo isso, que o povo, quando sai do Egito, em rumo a Canaã, a Bíblia nos mostra o lugar onde mais
teve milagres foi no deserto. É no deserto que Deus permite você viver milagres. É no deserto que Deus traz provisão. É no deserto onde o próprio Deus se manifesta através de uma coluna de fogo à noite, e pela manhã ele traz a nuvem. E é tão lindo, interessante, que nuvem fala de refrigério. Quando você está no deserto, Deus traz o refrigério, Deus traz alento, Deus traz segurança. E à noite Deus traz ali, aleluia, a coluna de fogo, primeiramente para espantar os animais perigosos, para espantar o perigo. Segundo, para aquecer o povo. É Deus dizendo: olha, o meu carinho por você no deserto é tão grande que você não sente frio, você não sente calor, você não tem fome, porque eu cuido de todas as coisas. Não murmure quando Deus te levar para o deserto. É Deus te amadurecendo, é Deus te fortificando, é Deus pondo em você, ou criando em você um caráter sólido. E outra, João estava no deserto, ele estava crescendo espiritualmente. É no deserto onde você tem as suas maiores experiências com Deus. Interessante que, não sei se você percebeu, a palavra para deserto no grego quer dizer lugar ermo, lugar desabitado. Então, por ser desabitado, fica mais fácil você ouvir a voz daquele que te chamou. É mais fácil você ter a comunhão com o Espírito Santo. Você ora e Deus te responde. Deus fala contigo e você obedece. Então, é crescendo, aleluia, em maturidade, se fortificando e fortificando-se no Espírito, tendo vida com Deus, tendo momentos com Deus, para então ele se apresentar a Israel. E quando ele está no deserto, ele está comendo gafanhoto e mel silvestre. Gafanhoto, sinônimo de praga, de desolação, de amargura, sinônimo de destruição. João, ele está se desenvolvendo no deserto e comendo aquilo que é símbolo de destruição, símbolo de desgraça, símbolo de coisas ruins, porém é adoçado com mel. E os cientistas, irmãos, eles descobriram que dentro do gafanhoto existe uma substância que ela mexe com a serotonina. Serotonina é algo que ocorre dentro do nosso cérebro, que mexe com o nosso humor. Então, quando a pessoa ela tem um baixo nível de serotonina, ela entra em depressão, ela sofre males na alma. Então, Deus permitiu João ter essa dieta de mel, coisas ruins, porém ali a serotonina ajudava a estamina da serotonina dentro de João. É Deus falando: você está no deserto, eu estou cuidando de você e você não entra em depressão. E tem mel para ser adoçado. Deus não vai permitir você morrer no deserto. Deserto não é lugar de morte de crente, mas é uma escola. Deserto é escola na vida do crente. Aguenta firme, pois Deus está te fortalecendo e te robustecendo, como homem, como mulher, e também em espírito, em intimidade com Deus. E Deus não vai permitir você passar por coisas ruins, porque Deus, ele tem cuidado de você, e na sua vida tem que ter mel. Busque Deus, busque a presença do Espírito Santo e aguenta firme esse deserto, pois não é a sua morte, é ensinamento para uma vida inteira. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.